Falta o Flávio. Acho que tava o Flávio e a Bianca, né? Ou não? É, acho que sim. Bom, só para... Ah, ele está pedindo aqui, ó. Para completar aí, eu falei assim, é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em uma quantidade padrão de solvente, que são 100 gramas de água, a uma dada temperatura. Era isso que faltava falar. A uma dada temperatura. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Então, CS aqui. 36 gramas de NaCl barra 100 gramas de água, 20 graus Celsius. Pronto. Esse é o nosso exemplo. Ó. Eu tenho lá 36 gramas de NaCl barra 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Gente, o que significa isso? O que significa isso aqui? Significa que em 100 gramas de água, a temperatura de 20 graus Celsius, eu consigo dissolver no máximo 36 gramas de NaCl. Então, por exemplo, se eu pegar 100 gramas de água e ela estiver a 20 graus Celsius e eu colocar 36 gramas de sal lá dentro, eu consigo dissolver todo o sal. Mas aí o que eu fiz ali? Eu não dissolvi o máximo que eu podia? O que eu fiz? Eu saturei a solução. Então esse aqui é o ponto de saturação. Ó. Ponto de saturação. Ponto de saturação. Gente, se eu tiver 100 gramas de água a 20 graus Celsius, eu consigo dissolver 20 gramas de NaCl? Se eu tiver 100 gramas de água a 20 graus Celsius, eu consigo dissolver 20 gramas? Consegue. Sim. Consigo 20, consigo 10, consigo 1 grama, consigo 35, consigo 36. E 38? 38 não. Então, se eu jogar 38 gramas, dos 38, 36 dissolvem. Os outros dois vão para o fundo. Não conseguiram dissolver. Certo? E esses que vão para o fundo, nós chamamos de corpo de fundo ou corpo de chão. Tá? Bom, agora, pensa numa prova de vestibular, tipo assim, vamos lá, nem vestibular, o Enem, vamos lá, pega uma prova do Enem. Imagine o cara tendo que dar para vocês 5 sais diferentes em 8 temperaturas diferentes. O coeficiente de solubilidade de 5 sais diferentes em 8 temperaturas diferentes. Gente, o cara ia digitar 40 vezes isso aqui, ó. Certo? Aí, os químicos, você sabe que química é preguiçoso, né? Nem matemática a gente gosta de aprender, os físicos até zoam a gente que a gente só sabe regra de 3. E, no resumo da ópera, é isso mesmo, tá? Eu aprendi um monte de matemática que os físicos aprenderam também e não uso para porcaria nenhuma. Por enquanto, né? Vai saber se eu vou fazer alguma coisa mais para frente. Mas assim, ó. Me perdi. O que eu ia falar mesmo? Eu tava falando de regra de 3, professor. Não, mas eu viajei para outro lado e perdi o que eu estava falando. Calma que eu quero ver se eu lembro. Você tava falando sobre vários... tá. A gente ia ter que digitar 40 vezes isso aqui. 8 sais em 5 temperaturas diferentes ou 5 sais em 8 temperaturas diferentes. Gente,
Se é um texto do Enem, aquilo lá vai virar uma matéria do Estadão de 4 folhas, certo? Então, o que os químicos fizeram? Como nós somos preguiçosos, o que nós vamos fazer? Nós criamos um negócio chamado curva de solubilidade. O que é uma curva? É um gráfico, certo? É um gráfico onde você vai colocar a quantidade a massa do cara que dissolve em 100 gramas de água pela temperatura. É um plano cartesiano. Então agora, vou fazer um exemplo com vocês. Ó. Isso aqui é um exemplo hipotético, beleza? Ó. Olha só. O que eu tenho aqui? Dá uma olhadinha. Eu tenho uma curva, vou chamar essa curva aqui de um sal. A curva de um sal, que é o KNO3. E aqui, ó, eu vou pegar vários pares ordenados. Ó. Olha lá. Gente, olha só. Aqui eu tenho uma curva de solubilidade. Eita, peraí. Ah, tá aqui. Aqui é uma curva de solubilidade. O que essa curva de solubilidade me apresenta? Ok? Então vamos lá. Ó, eu tenho alguns pares ordenados aqui, ó. Certo? Ó. São 3 pontinhos aqui. Nesse ponto, o que eu tenho nas minhas ordenadas aqui? Gramas do sal por 100 gramas de água. Certo? Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho 28 gramas do sal por 100 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius. Então, o que é esse ponto aqui? É o coeficiente de solubilidade desse KNO3 a 30 graus Celsius. Então, o que eu vou colocar aqui? Ó, coeficiente de solubilidade vai ser 28 gramas de KNO3 barra 100 gramas de água a 30 graus Celsius. É isso que eu vou colocar. Esse de cima é outro, ó. Ó, 45 gramas do sal por 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Ó. E o último também, 53 gramas de KNO3 por 100 gramas de água a 48 graus Celsius. Então, em um mesmo gráfico, eu posso colocar um monte de sais numa série de temperaturas. Aí é só você ir colocando, vendo os pontos aqui de conexão, né, os pares ordenados ali,
e mandar ver. É um em função do outro. Ponto. Certo? É o que fica solubilizado pela temperatura. Tá? Isso aqui, gente, chama curva de solubilidade. Curva de solubilidade. E aí tem uma coisa muito legal que eu vou comentar com vocês. Eu vou pegar uma temperatura T aqui. E vou pegar 3 pontos. Essa aqui é uma temperatura T. Se vocês quiserem anotar, pode ir. Eu aguardo um pouquinho, sem crise. Essa curva que vocês estão vendo aí, ela é chamada curva ou linha de saturação. Tá? Ó, nessa temperatura T, se vocês estiverem copiando, eu vou comentar isso aqui, vocês já terminam tudo de uma vez. Ó, vejam, nessa temperatura T, eu dissolvi essa quantidade e consegui, por um método específico, dissolver essa quantidade na mesma temperatura, tá vendo? Então, olha só como que a gente avalia isso daqui, ó. Se eu dissolvi uma quantidade menor que o ponto de saturação, aqui eu tenho uma solução insaturada. Ó, solução insaturada. Ou seja, eu não alcancei o ponto de saturação. Aqui, exatamente no ponto, eu tenho uma solução saturada. Certo? E se isso aqui tudo dissolvido, ok? E se eu conseguir dissolver uma quantidade maior do que o ponto de saturação na mesma temperatura, eu tenho aqui uma solução supersaturada. Inclusive, espera um pouquinho, que eu tive uma ideia. Eu vou mostrar para vocês o que é uma supersaturação. Nessas horas a internet é boa. Boca maldita. Vamos lá. Vocês vão ver o que é uma supersaturação. Oi, Ivan. Pode falar. No gráfico ali foi só uma suposição que quando aumenta a temperatura, aumenta a quantidade do que pode ser dissolvido, ou isso acontece mesmo? Não, pode acontecer tanto isso quanto o contrário. Quanto maior for a temperatura, menos a substância dissolve. Aí,
eu vou comentar um pouquinho mais para frente, que são as solubilizações endotérmicas e as solubilizações exotérmicas. Tá? Beleza. Mas pode acontecer os dois. Agora eu quero achar um negócio aqui que vocês vão achar, vocês vão pirar, quer ver? Ó? Pirar não. Parece tosco, mas não é. É legal. Só que eu vou ter que compartilhar uma tela. Peraí. Ops. Então aí eu vou fazer isso. Não. Não também. Eu vou pegar vocês aqui. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou sair um instantinho. Olha aí o idiota, fui lá pro final do vídeo. Aqui. Ó, o que vocês vão ver agora é uma solução super saturada, beleza? Espero que o vídeo inteiro carregue aqui. Vamos lá. Ó, deixa eu ir explicando. Ele pegou acetato de sódio, tá? Ele fala aqui que você compra online tranquilo, só para você ver que, né, aqui os caras também, se não fosse tranquilo, ia ensinar a comprar do jeito errado. Água e um recipiente, no caso aqui uma panela. Ele dissolve o acetato enquanto não conseguir dissolver mais na água quente, ó. Água quente, olha tudo. Vai dissolvendo o acetato até ele não conseguir. E agitando constantemente. Aí ele colocou na geladeira. Outra coisa. Ó, certifique-se de que não tem nenhuma parte, nenhum grãozinho sem dissolver dentro do recipiente em que você vai colocar, naquele copo que ele colocou na geladeira. Beleza? E eu vou tentar parar o vídeo exatamente na hora em que aparece um grãozinho de acetato de sódio no dedo do cara. Quer ver? Vamos lá. Agora eu volto aqui. Agora ele vai colocar no outro lugar. Gente, eu não sei se vocês conseguem perceber. Aqui, ó, nesse pontinho, vocês estão vendo o meu cursor aí? Vocês conseguem ver meu cursor? Ó, na ponta do dedo do cara aqui, ó, tem 2 grãozinhos de sal, ó, bem pequenininhos, como se você pegasse, se tivesse 2 grãozinhos de sal em cima, de sal de cozinha em cima da mesa, e você pusesse pressionado o dedo nele e aquele grãozinho de sal gruda no seu dedo. Foi isso que ele fez, ó. São esses 2 negocinhos um pouquinho mais escuros aqui, ó. Isso aqui vai agir como germe de cristalização nessa solução. E agora sim, fica vendo o que acontece. Se vocês prestarem atenção aqui dentro, de tanto agitar a substância, ó, eu tenho algumas coisinhas brancas aqui dentro da solução. É isso aqui que está acontecendo aqui fora, só que aqui dentro devido à agitação do frasco, ó.
deixa eu voltar com vocês aqui. Aqui. Tá. Aí, voltamos. Não, se vocês repararam, quando ele aqueceu aquela solução, quando ele aqueceu a água e jogou o acetato de sódio, ele vai ficar mexendo aquele acetato aquecendo lá até ele não conseguir dissolver mais. Ou seja, se você quiser saturar uma solução, o que você vai fazer? Por exemplo, eu quero saturar uma sala de aula na Avançar, a sala do curso de vocês. Cabem 25 pessoas lá dentro. O que eu faço? Mas eu não sei que cabem 25. Vamos supor que seja um aluno novo. Você pega um aluno novo, satura a sala do curso para mim. O que você vai fazer? Você vai começar a juntar aluno e vai começar a colocar para dentro da sala. Até uma hora que não tem mais lugar para sentar. Vocês concordam comigo? Não tem lugar para sentar, Sim. ou seja, você saturou a sala. Então, o que ele fez? Ele aqueceu e foi jogando acetato de sódio até não dissolver mais. Quando ele não conseguiu dissolver mais, ele falou assim, opa, minha solução está saturada, eu não estou dissolvendo mais. Aí o que ele fez? Ele transportou tudo aquilo para um frasco sem nenhum grãozinho do acetato junto e colocou na geladeira. Aquilo esfriou. Ou seja, a temperatura diminuiu, teoricamente, o que vai ficar dissolvido é uma quantidade menor, certo? Só que eu continuei com isso aqui dissolvido. Certo? Então, isso é uma solução supersaturada. Quando eu tenho dissolvido no meu líquido, a uma certa temperatura, muito mais soluto do que aquela temperatura comporta. É como se aqui a 30 graus eu conseguisse manter dissolvidos 53 gramas do sal. Ó. Ou seja, eu tenho muito mais sal dissolvido do que o ponto de saturação me permite. Isso é uma solução supersaturada. E aí, os caras da internet, eles veem isso e falam assim, nossa, cara, vamos arrumar alguma idiotice para fazer. Aí surge quem? Mentos com Coca-Cola. O que é o Mentos com Coca-Cola? A Coca-Cola, gente, é uma solução supersaturada de gás. Certo? Se você pegar uma Coca-Cola extremamente gelada, certo? Tomar lá uns 3, 4 goles, você consegue recitar Camões arrotando, certo? De tanto gás que tem dissolvido naquilo. Ok? Você toma, às vezes você toma um golinho de nada de Coca-Cola, parece que sai 2 cilindros de CO2 da sua boca. Ok? Então, o que os caras fizeram? Vamos usar isso para fazer alguma coisa legal. Descobriram. Vocês viram que eu parei o vídeo e mostrei na ponta do dedo dele, tinha 2 grãozinhos de sal? Então, o Mentos está para a Coca-Cola, assim como esses grãozinhos de sal estiveram para o vídeo. Eles é quem iniciam a precipitação. No caso, o Mentos, ele inicia o gás a sair da Coca-Cola. O que acontece no caso do Mentos? Se você jogar uma pastilhinha do Mentos, faz tudo aquele regaço, sobe aquele negócio, aquele jato de água, de coca no caso? Não. Você tem que jogar um tubo inteiro. Por quê? Quanto maior for a superfície de contato, maior vai ser, entre aspas, a cristalização do gás e mais rápida vai ser a saída, porque o gás quer ir para a atmosfera. E como a bolha é um filme de líquido com um gás preso dentro, o gás sai, a bolha sobe, a bolha é líquida, né? Tem um filme líquido, aí sai aquela montoeira de líquido, ou seja, a Coca-Cola jorra para tudo quanto é lado. Então a gente brinca com a supersaturação dessa maneira. Agora, pessoal, no ponto de supersaturação, literalmente dito, a supersaturação ela é mais teórica no nosso dia a dia do que prática. A gente usa assim em casos assim muito restritos a supersaturação, certo? O que a gente trabalha assim diariamente é com insaturação e saturação, certo? Supersaturação, sabe Deus se vocês vão ver algum dia em algum vestibular ou em algum momento das vidas de vocês, certo? Então, eu ia começar com vocês agora a partir de concentrações de soluções. Só que
eu não vou terminar nem de explicar o conceito do que é uma concentração. Eu ia começar falando de densidade demográfica, que vocês aprendem lá desde pequenininho. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui hoje, o que, na minha opinião, já foi uma carga grande de informações. Tá? A gente tem 3 minutos no meu relógio, 4 minutinhos aí antes da gente terminar a aula. Por isso, o tempo é curto. E a semana que vem eu inicio as concentrações das soluções e se no ralo der certo, a gente já chega até diluição e mistura de soluções. Tudo bem, povo? Tudo bem. Beleza? Beleza. Então, ó, Beleza, um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Cuidem-se, pelo amor de Deus, que essa Covid está vindo para cá com força, tá? E na quinta que vem a gente se vê, ok? Tá bom, professor. Gente, Até mais, valeu. viu? Bom final de semana. para vocês também. Até Tchau, mais. tchau. valeu. Tchau.